Louvado seja o nome do nosso Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Nesse primeiro sábado do ano, nós vamos louvar, nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. E esse próximo hino, ele não é só um hino, ele é uma oração. Já pensou se nós fizéssemos essa oração todos os dias, logo de manhã antes de nós sairmos de casa? Todos os dias, nós abríssemos o nosso coração a Deus e falássemos para Ele: sonda-me, Senhor, me quebranta, me transforma, me usa. Quantas coisas deixariam de acontecer durante o nosso dia de ruim, e quantas coisas boas e
O Deus que pode nos pegar ali, só os caquinhos, e pode nos transformar, e pode nos usar. Nós, quem somos nós? Mas nós podemos ser usados por esse que é santo, santo e santo, e que é eterno. Em todos esses anos, desde que Ele criou o mundo, o desejo dele é estar perto de nós. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para engrandecê-lo, para louvar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor.
para o povo dele ao longo da história. É esse Deus que está aqui hoje e que convida a você para entregar agora, aqui, no nosso jardim de oração, tudo que está no seu coração. Agradecimentos, o reconhecimento de tudo que Ele fez por você durante o ano que se passou, clamores para esse novo ano, desejos, sonhos a ser realizados. Quem tem sonho aqui que quer ser realizado nesse ano? Em nome de Jesus será. Se for essa a vontade de Deus, será. Então traga os seus sonhos, traga os seus pedidos, os seus clamores, traga o seu coração ao jardim de oração nessa manhã. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque nesse primeiro sábado do ano de 2026, nós escolhemos estar na Tua presença, na Tua casa. Nós temos muitos motivos a agradecer a Ti, porque o Senhor esteve presente na nossa vida, em cada momento durante o ano que passou. Nós tivemos lutas, nós tivemos provações, mas nós tivemos também muitas vitórias alcançadas e nós louvamos o Teu nome por isso. Nós queremos começar este novo ano na Tua presença, querido Deus. Obrigada por esse privilégio de podermos estar aqui. Nós estamos diante de Ti, neste momento, simbolicamente, entregando em Tuas mãos a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, nossas lutas também, que teremos pela frente, mas na certeza de que o Senhor estará cuidando de cada um de nós. E esta certeza é que nos ajuda a prosseguirmos avante, porque nós temos plena convicção de que nós não estaremos sozinhos, que o Senhor estará ao nosso lado. Aceite nesta manhã cada coração que está aqui na Tua presença, cada joelho que está dobrado diante de Ti. Receba, Senhor Deus, a nossa vida como oferta em Tuas mãos. E nós suplicamos, acima de tudo, a Deus, que este ano seja o ano de mudança espiritual da nossa vida. Nós possamos cada dia nos aproximarmos mais de Ti. Permitimos que o Senhor nos transforme, nos mude, ó Deus. E a gente sabe que as mudanças às vezes traz sofrimento, traz provas, mas que o Senhor nos capacite a passar por elas, pelos desertos que tivemos que enfrentar, para que nós possamos sair de lá renovados, com a nossa esperança mais firme, com a nossa fé mais fortalecida em Ti. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nossos pedidos, nossos agradecimentos e nossos clamores. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O Teu rio, Senhor.
feliz sábado mais uma vez para aqueles que não estavam aqui no início, né? Bom nós podemos estar juntos nesse primeiro sábado do ano para louvarmos a Deus. E que bom que você veio aqui nessa manhã. Eu fico feliz por isso. Hoje cedo eu estava conversando aqui com as meninas que estávamos ensaiando louvor aqui. E eu estava falando assim que eu sinto um pouco de saudades do Brasil nessa época referente à questão de igreja, né? Falando da igreja. Porque, geralmente, o primeiro sábado, aliás, o último sábado do ano no Brasil é marcante, né? Geralmente tem-se os encontros na igreja, tem Santa Ceia, tem, às vezes, até a ceia mesmo, é feito todo mundo junto ali. E eu acho legal isso. Nós já fizemos, até comentei com elas, que alguns anos atrás a gente já fez isso aqui na igreja, mas como a maioria das pessoas resolviam ficar em casa preparando a ceia, queriam ter depois daqui. E eram poucos os que participavam, então já tem alguns anos que a gente não faz o pôr do sol aqui na igreja na passagem de Ano Novo. Sinto saudades disso, confessei hoje que realmente sinto. E uma outra coisa que eu sinto falta é que o primeiro sábado do ano no Brasil geralmente é marcado como um dia de festa, de celebração, no sentido de todo mundo está empolgado, todo mundo está animado. E eu estava falando isso porque a gente estava aqui apenas em 2 pessoas no louvor, no vocal, na hora do ensaio, né? E senti assim um pouco vago tudo. Falei, puxa, que diferença. Às vezes lá no Brasil, na época dessa, na sexta-feira, estão ensaiando para o louvor do sábado, que vai ser um sábado especial, é o primeiro sábado do ano, vão começar com força, com ânimo, e a gente ainda está de ressaca ainda da passagem do ano que nós tivemos, né? E a gente chega, às vezes, capengando aqui na igreja. Mas eu estava até comentando o seguinte, a gente tem que se adaptar à realidade que nós estamos. E se hoje nós estamos vivendo nessa realidade, vamos nos adaptar, não nos acostumando a viver da ressaca do Ano Novo, não é nesse sentido, mas vamos ficar felizes com aquilo que nós temos aqui, porque nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E eu estou feliz porque você decidiu sair da sua casa nessa manhã de sábado e vir começar o ano novo, o primeiro sábado na casa de Deus. É um privilégio grande que nós temos. E estou eu aqui mais uma vez nessa manhã para trazer a mensagem para a igreja e que Deus possa estar usando nessa manhã e falando ao nosso coração, que realmente a palavra dele venha trazer motivação para nós, conforto para a gente, estímulo para a gente poder cada dia durante esse ano estar estudando e buscando mais a palavra de Deus. Não estou vendo a Esther aqui hoje, né? Estou até sentindo falta dela aqui entre nós. Gosto de brincar com a Esther. Ia perguntar se ela anotou o primeiro sermão que eu fiz no ano passado. Eu brinco com ela às vezes, né? Falei, Esther, vamos ver se você marcou o meu primeiro sermão do ano passado. Esse ano, por coincidência, viu? Não foi nada planejado, mas eu vou fazer um sermão que vai dar uma sequência no que eu fiz no primeiro sábado do ano passado. Não vou pedir para vocês lembrarem, que eu sei que é difícil, né? Eu lembro porque está anotado, não vou cobrar isso de ninguém. Mas a gente estudou um pouquinho sobre Apocalipse no capítulo 1, o verso 2, capítulo 1, 2 e 3. Eu fiz uma mensagem no primeiro sábado do ano passado, baseado nesses capítulos do livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. E esse ano, essa primeira mensagem do ano, eu pedi a Deus, Senhor, por favor, me dê uma mensagem que motive a igreja, primeiramente motive a mim, né? E que motive a nós, como membros da igreja, a termos um ano agradável na Tua presença, que a gente procure mais, que a gente procure adorar o Teu nome mais, procurar em primeiro lugar na nossa vida. E veio essa mensagem. Eu gosto de ouvir muitas mensagens, muitos sermões, de vez em quando eu vou anotando o que poderia ser um provável sermão, e tinha algumas anotações, e eu gostei desse daqui para nós meditarmos hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia juntos no livro de Apocalipse. Não se preocupe que eu não vou estudar profecias com vocês, tá, gente? Fica tranquila. Mas eu queria pegar o capítulo 4 de Apocalipse. É um capítulo pequeno.
se algum dia vocês quiserem estudar realmente a parte profética desse capítulo, vocês me procurem, que aí eu posso dar para vocês a explicação profética dele, tá? Mas hoje eu não queria me concentrar na profecia que está dentro desse capítulo, mas eu queria me concentrar no que nós podemos tirar de prática para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária, talvez durante esse ano de 2026, dentro desse capítulo 4 de Apocalipse, ok? Feche os seus olhos mais uma vez antes da gente ler. Querido Deus, eu suplico neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe na minha vida e na vida de cada um de nós que estamos aqui de uma forma muito especial. Nós vamos ler a Tua palavra agora. Nós vamos olhar para Ti neste momento através do que está escrito aqui do livro de Apocalipse. E que através da mensagem que está aqui, nós possamos olhar para Ti cada dia deste ano e recebermos forças de Tuas mãos, para que nós possamos também viver a nossa vida dia a dia ao Teu lado. Fale o nosso coração neste momento, trabalhe na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos ler juntos? É pequenininho, eu vou ler todo o capítulo 4, tá? Me acompanhe aí, por favor. Depois dessas coisas, eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e mostrarei o que deve de acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, em algumas traduções diz, enquanto eles davam glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoraram aquele que vive pelo século dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Eu tenho certeza que na passagem de ano, no dia 31 para o dia 1º, todos nós aqui nos reunimos com a nossa família, com os nossos amigos, e geralmente nós temos um momento onde a gente pode parar para agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Quero acreditar que cada um de nós aqui fizemos isso, ou falando, ou orando, e dizendo para Deus,
angústia tão grande como eu passei nesse finalzinho de ano agora. Mas em todos esses momentos que nós passamos, e nós chegamos à conclusão, todos os momentos que nós passamos, Deus está ao nosso lado. Às vezes a gente não consegue muito ver a presença dele. Tem momentos que é difícil na nossa vida que a gente acha, será que Deus se esqueceu da gente? Será que ele não está ouvindo as minhas orações? Será que eu não estou tendo fé suficiente para que Deus atenda o meu clamor? Talvez você já passou por isso no ano que se passou durante a sua vida. Eu passo por isso de vez em quando. Tem vezes que você clama tanto e você ora tanto, se entrega tanto e você não ouve talvez a resposta que você gostaria. E você pensa, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus... Não sei, será que está faltando alguma coisa? E essa passagem me fez pensar muito, porque quem escreveu o livro de Apocalipse foi João. Quem era João? João era um dos discípulos de Jesus. João era um dos 12 discípulos de Jesus. Mais do que isso, João era um dos 3 mais próximos a Jesus. João, vamos dizer, era da panelinha de Jesus, né? Vê que Jesus tinha sua panelinha preferida também, né? Ele tinha os 12 apóstolos, ele tinha uma multidão que seguia ele, mas de vez em quando ele pegava só 3 para sair com ele, eram aqueles que eram os mais íntimos dele. João fazia parte desses 3, ele estava perto de Jesus, ele aprendeu com Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele foi instruído pelo maior professor que já teve nesse mundo, que foi Jesus, ele aprendeu com ele viu coisas que eu gostaria de estar lá para ver. João viu Jesus curar cegos, fazer coxos andar, ele viu Jesus multiplicar os pães, ele viu Jesus andar sobre as águas. Já pensaram o que é isso? João, ele estava presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele estava presente quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele fez parte, ele estava ao pé da cruz quando Jesus estava morrendo. Ele foi um dos primeiros discípulos a chegar no túmulo e ver o túmulo vazio e ter a certeza que Jesus tinha ressuscitado. Ele estava no Monte das Oliveiras quando Jesus foi elevado ao céu e ele viu Jesus ir para o céu. Ele viu tudo isso, ele aprendeu com o melhor. Mas esse momento, quando João está escrevendo a sua carta, esse livro, o Apocalipse, era uma situação totalmente diferente que João estava vivendo. Ele estava sozinho na ilha chamada de Pátimos. Ele tinha sido feito um exilado nessa ilha. Por quê? Por causa do evangelho, por causa da fé que ele acreditava. João estava na ilha de Pátimos e é interessante ver isso aqui para a gente poder entender um pouquinho, porque o livro de Apocalipse ele é todo, gente, todo sobre adoração. Do início ao fim. Inclusive, o grande conflito desse mundo ele é todo sobre adoração. A quem você vai adorar? E João escreve o livro de Apocalipse dentro de uma situação que ele estava vivendo. O grande conflito que era a escolha que ele tinha feito, a quem ele iria adorar. João estava ali, na época que o imperador Domiciano estava governando sobre Roma. E Domiciano foi um homem muito mau, muito perverso. Domiciano, ele foi aquele imperador, porque outros já tinham tentado isso, e eles até gostavam da ideia de que o imperador fosse adorado como um deus. Mas eles até aceitavam que o imperador fosse adorado como Deus depois que eles morressem. E era assim que se fazia. Quando o imperador morria, então as pessoas veneravam o imperador como se ele fosse um Deus. Mas Domiciano foi o primeiro imperador que puxou para si o título de Senhor e Deus enquanto ele ainda estava vivo. Ele queria ser adorado como Deus ainda em vida. E aí, como na região da Ásia era o lugar que era mais acessível, que eles bajulavam demais Roma para que eles pudessem receber favores de Roma, tinha uma cidade chamada Éfeso, a cidade de Éfeso, que era uma cidade que tinha vários templos, vários deuses, e ali a idolatria era bem aberta e tudo mais.
E o imperador, e eles bajulavam muito Roma, e Éfeso decidiu que ali poderia ser o lugar que existiria um templo para adoração ao imperador. Domiciano gostou disso. E teve uma época que eles sugeriram até de fazer um templo em homenagem ao imperador, um templo aqui, e aqui um templo em homenagem à deusa Roma, que existia uma deusa com esse nome, Roma. E Domiciano falou assim, bom, aqui no meio, então, eu vou fazer um templo em homenagem a mim mesmo. E ele queria. E já tinha todo o projeto para construir esse templo em Éfeso. Mas sabe de uma coisa? Sabe quem morava na cidade de Éfeso nessa época? Que tinha saído de Jerusalém depois da perseguição de Nero ali e passou a morar lá na cidade de Éfeso? O apóstolo João, o discípulo de Jesus. Aquele que tinha andado ao lado de Jesus e que agora já era um ancião, já era de idade, já deveria ter ali por volta dos seus 80 anos ou mais. Ele morava na cidade de Éfeso. Provavelmente ele era o pastor das igrejas que existia ali, que Paulo tinha formado. Provavelmente João era o pastor dessas igrejas. E quando o imperador quis fazer o templo para ser honrado como um Deus, ele encontrou uma oposição de um grupo de pessoas que não aceitaram adorar a ninguém mais a não ser o Deus verdadeiro. E quem liderava este grupo era o apóstolo João e os cristãos que moravam ali em Éfeso. E eles começavam a pregar sobre o Deus verdadeiro e isso atrapalhou bastante os desígnios do imperador Domiciano. E o que ele fez? Ele pensou, se eu matar o apóstolo João, ele vai se transformar em um mártir. Isso não é vantagem para mim. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de matá-lo para calar a boca dele, eu vou mandar ele para o exílio. Eu vou tirar ele daqui e vou mandar ele para um lugar onde ele vai ficar calado. E a Bíblia diz, e a gente sabe, que ele vai para a ilha de Patmos. E eu não sei se vocês sabiam, mas até um tempo atrás eu achava que a ilha de Patmos era uma prisão. Tipo aquele filme que a gente já assistiu com o título no Brasil de A Rocha. Lembra? Alcatraz seria aquela prisão, não é isso? Um lugar que ninguém conseguia sair, que só os prisioneiros piores do mundo iriam para ali. Sempre achei que a ilha de Patmos era uma prisão, tipo, é isso, né? João foi mandado para lá preso e ali ele ficou. Mas olha, pura ilusão. Lá não era uma prisão, era uma ilha e, pasmem vocês, ela era até habitada naquela ilha. E a ilha de Patmos, ela tinha tanto movimento ali que tinha até estádios para competições ali, certo? Olimpíadas, que existia muito na época da Grécia, né? Então ali tinha até estádio para essas competições. E tinha naquela ilha 3 templos de deuses. Eles acharam restos na arqueologia disso. Um desses templos era da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, do sexo. E tinha um templo lá que era da deusa Ártemis, ou da deusa Diana, que era a Diana da cidade de Éfeso. A deusa da cidade de Éfeso, aquela que o apóstolo João vivia lutando contra para que o povo não adorasse, a Diana dos Efésios. E ali na ilha de Patmos tinha um templo gigantesco da deusa Diana. E ali os adoradores da Diana iam para lá para homenagear. Quando o imperador Domiciano ele toma a decisão de mandar João para aquela ilha, ele quis dizer o seguinte, você está lutando contra a deusa dos Efésios? Então eu vou mandar você para o lugar onde ela domina. E ele coloca ele exilado na ilha de Patmos. Exilado, ele não poderia sair dali, mas ele era livre para andar ali. Ele tinha que conviver com os adoradores dos deuses de Diana ali naquela ilha. Imagine bem, eu acredito que a situação de João não era das mais favoráveis. Provavelmente ele estava triste, com certeza. Ele estava isolado da sua família, da igreja que ele amava.
querendo ou não, quando você está numa situação dessa, você olha para os lugares e você não vê muita alegria, você não vê nada, João passou por isso. Ele estava num momento difícil da vida dele. Ele estava longe de tudo, perseguido porque ele resolveu colocar na vida dele o seguinte: o imperador quer que eu me dobre diante dele, pois eu tomo a decisão de me dobrar somente diante do meu Deus. Pela decisão que ele tomou, ele é banido, ele é exilado na ilha de Patmos. Mas o que eu quero trazer para nós nessa manhã é o que vem agora. Nessa situação que ele estava vivendo, nessa situação que ele estava passando, de tristeza, de afastamento, de tudo mais, e quem sabe até dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu fiz tudo isso porque eu estou lutando pelo seu nome. Eu fiz tudo isso porque eu escolhi servir ao Senhor e não adorar o imperador. Por que eu estou aqui? Eu estou sendo injustiçado. Aos olhos de João, ele estava sendo injustiçado. Mas Deus manda para João uma resposta dizendo o seguinte: filho, você pode achar que você está sendo injustiçado e perseguido, mas uma coisa eu digo para você: você não está sendo esquecido. E aí começa o nosso capítulo 4. E aí diz que, nesse momento, Deus vira para João e diz assim: João, olha para cá. Ao invés de você olhar só para as suas circunstâncias, só para a situação que você está vivendo, olha para cima. Olhe para cima e veja que aqui tem uma porta aberta. A Bíblia diz que Deus chama ele e diz: olhe para cima. E quando ele olha para cima, ele vê uma porta aberta no céu. O que isso significa para nós? Deus está falando para João: João, eu não esqueci de você. A minha comunicação com você, o meu relacionamento com você continua aberto. Tem uma porta aberta de acesso direto ao céu. Não importa a circunstância que você está vivendo, saiba disso. Tem uma porta aberta ao céu que liga eu e você diretamente a Deus. Não importa onde você está passando essa situação, que situação está passando. Deus vira para você e diz assim: olhe para cima. E se eu e você olharmos para cima, nós vamos ver também que existe uma porta aberta. Deus não se esqueceu de mim nem de você. Deus diz: eu estou olhando para você. Mas sabe o que é o mais interessante? Se você for analisar os capítulos anteriores de outras partes que João viu, ele viu a história da igreja e ele escreve as cartas para a igreja. Se você for no capítulo 3 de Apocalipse, falando da igreja de Laodiceia, que talvez é a igreja que simboliza nós, o nosso tempo agora, capítulo 3, verso 20, lá também fala de uma porta. Mas lá diz assim o seguinte: eis que eu estou o quê? A porta e bato. Significa que essa porta que João viu na igreja é uma porta que está o quê? Fechada. E que tem alguém do lado de fora que está batendo nessa porta e dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entro para cear com ele e ele comigo. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja de Deus muitas vezes pode estar fazendo muitas coisas. Até nós hoje aqui mesmo podemos estar aqui neste culto louvando a Deus, abrindo a Bíblia e estudando, mas nós podemos estar deixando o principal do lado de fora. A própria igreja de Deus, ela está muitas vezes com a porta fechada. E lembre-se que igreja sou eu e você. E aqui diz que essa porta está fechada e ele não empurra essa porta para entrar. Ele bate e ele só entra se eu abrir. Mas a porta que liga nosso relacionamento com Deus, essa porta está aberta. E João olha para o céu e ele vê uma porta aberta. E essa porta aberta significa o nosso relacionamento com ele. Importa onde você está, o que você está passando. Existe um Deus que está olhando para você. E outra coisa, tem um convite para você. Nesse capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: eu ouvi a voz, a mesma voz que falou comigo no capítulo 1, falou comigo agora, uma voz que parecia um som de trombeta. E ele me fez o convite, ele disse: sobe para cá. A porta está aberta e tem um convite para que você entre por essa porta. Entre. Comece a se relacionar com este Deus. Comece a ter certeza que ele está aberto para você. Se você está triste,
Ele está com você. Se você está feliz, Ele está com você. Se você é banido para longe dos seus, da sua família, do seu país, está num lugar diferente, Ele está com você. Tem uma porta aberta, você pode se relacionar com Deus onde você estiver. Mas o mais legal desse capítulo que eu acho é que quando João, em espírito, é levado até esse lugar onde ele entra na presença, ele vê algumas coisas que estão atrás dessa porta. E eu queria analisar com vocês um pouquinho e tirar isso para nós hoje. Quando ele sobe ali, quando ele vê no verso 2, diz assim: imediatamente eu achei em espírito, e eis armado do céu um trono. Olha que legal. Eu vi colocado do céu um trono. E o mais interessante que eu acho nisso aqui, João é levado para a ilha de Patmos porque ele se recusa a se dobrar, a se ajoelhar diante do imperador, aquele que estava sentado no trono de Roma. Mas agora ele vê um trono que está acima desse que o imperador estava sentado, um trono colocado no céu, um trono, o único que nós devemos de olhar para ele e dobrar os nossos joelhos diante dele, é aquele que está lá. E ele diz que esse trono não está vazio, esse trono tem alguém sentado nele. E quem está sentado lá é aquele que cuida de nós, é o mesmo que fez o convite para que ele subisse até ali, para que ele olhasse para o céu e visse a porta aberta. Eu preciso ter a certeza da minha vida que Deus continua sentado no trono. Ele tem o domínio, que quem manda neste mundo não são os políticos que estão à frente. Quem manda aqui neste país não é aquele que está sentado no trono dele. Quem manda na sua vida, na minha vida, não é política, não é as circunstâncias, não é isso, gente. Quem manda, quem tem o controle nas suas mãos de tudo, ainda é aquele que está sentado no trono. O trono dele está acima de todos os outros tronos. E Deus mostra isso para João. Não se preocupe com a situação que você está vivendo, João, porque o meu trono continua inabalável. E a gente vai ver nesse verso que eles, as criaturas, aqueles que estavam diante, diz assim, que ele continua sendo aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele não mudou. Ele é a mesma pessoa. E ele vai continuar sendo até o fim. Ele vai ser para mim e para você que Deus perdeu o controle da nossa vida. Às vezes eu posso achar até que tanta coisa está acontecendo que é tão absurda na minha vida, eu falo assim, Deus perdeu o controle da minha vida. Mas ele não perdeu. Ele continua sentado no trono e ele tem o domínio sobre terra, sobre céu, sobre o mar, sobre mim, sobre você, sobre os governantes, sobre tudo. Ele está no controle. Tem um trono. E sabe o que é impressionante nesse capítulo? Se você for olhar essa palavra trono, ela aparece 13 vezes, só aqui nesse capítulo 4. Para você ver que é importante você saber quem é que domina, quem é que está com o poder nas mãos. É aquele que se assenta no trono. Uma outra coisa interessante que eu acho aqui nesse capítulo é que no verso 3 fala do aspecto desse que está assentado no trono e diz que é algo diferente. É como pedras de diamante. Eu acho que João não tinha palavras para expressar o que ele estava vendo e ele tinha que falar daquilo que ele tinha em mãos, daquilo que ele conhecia para tentar expressar aquilo que ele nunca tinha visto. Mas ele diz uma coisa aqui no verso 3, diz assim, olha, ao redor do trono tem uma outra coisa que ele viu. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. O que significa para nós esse arco-íris que João viu em volta do trono? Eu ouvi uma experiência essa semana que eu achei interessante, e vocês pais aqui vão se identificar um pouquinho com ela também. Eu ouvi uma palestra da Priscila, deixa eu ver o nome dela aqui, Priscila Schreier, né? Eu gosto muito dela. E ela contando o seguinte, que quando os filhos dela eram mais jovens, ela tem 3 filhos,
E quando eles eram mais jovens, sempre ela abraçava os filhos dela, beijava, e eles gostavam disso, né? E agora um tem 21 anos, outro tem 16 anos, o mais novo tem 16 anos. E ela falou assim que da última vez que ela estava deitada na cama, ela chamou o filho dela e diz assim: vem cá, meu filho, dê um abraço da sua mãe e deita aqui na cama. Ele olhou para ela e falou assim: talvez amanhã que é dia das mães. Talvez amanhã que é dia das mães eu faço isso. Porque as crianças crescem e eles não querem mais esse chamego dos pais, né? Já acha que é demais. E quem sabe num dia especial aí, né, é até capaz. E ela falou assim: olha, mesmo que os meus filhos não queiram me abraçar, eu continuo abraçando eles da mesma forma, porque eu estou transmitindo para eles que eu amo a eles e que eu estou aqui para protegê-los, aconteça o que acontecer. Ela falou: mesmo que eles não queiram o meu abraço, eu continuo abraçando eles. O interessante que mais ou menos 2.600 anos antes de João escrever esse livro do Apocalipse, Deus deu um abraço na humanidade. Deus enviou 40 dias de chuva. 40 dias de chuva, noite e dia, sem parar. A Bíblia diz que o abismo rompeu as águas dali do abismo, de baixo e de cima, e a terra foi inundada por água por todos os lados. 40 dias chovendo sem parar, direto. E essas águas duraram aproximadamente 150 dias para elas começarem a baixar. Quando as águas do dilúvio abaixaram, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé e com a sua família. É como se Deus viesse para Noé e dissesse assim: Noé, eu vou dar um abraço em você. E é o seguinte: eu prometo que nunca mais eu vou destruir o mundo com água. E para confirmar o que eu estou falando, eu quero colocar o meu símbolo, a minha promessa, o símbolo da minha promessa. Ele vai estar no céu. Mas não é para você ver, não, Noé. É para toda vez que eu, Deus falando, toda vez que eu olhar para o arco que aparecer nas nuvens, eu lembrar que eu vou ter misericórdia com a humanidade e não vou destruir mais o mundo totalmente como eu fiz desta vez. É como se Deus abraçasse o ser humano e dissesse assim: mesmo que você não me abrace de volta, eu vou continuar abraçando você, porque eu amo você e a minha misericórdia vai alcançar você, mesmo que você não queira me abraçar de volta. Porque quando Deus destruiu o mundo, a Bíblia diz que é porque o mundo estava tão corrompido que Deus se arrependeu. É uma palavra, né? Deus arrependeu de ter feito o homem e destruiu tudo. Mas agora ele diz: mesmo que você não queira me abraçar de volta, eu vou continuar tendo misericórdia com você. Sabe até quando? Até 1000 gerações. 1000 gerações. Isso quer dizer que você é alcançado por essa promessa. Isso quer dizer que o seu filho é alcançado por essa promessa. Isso quer dizer que os filhos dos teus filhos, os filhos dos seus filhos são alcançados por essa promessa. Porque eu canto aqui nessa igreja uma música que diz assim, que ele é o Waymaker, Promise Keeper, não é isso? É aquele que mantém a sua promessa. É aquele que é fiel a cada promessa que ele faz. E ele diz que a promessa de que a misericórdia dele vai alcançar a mim e a você, até 1000 gerações, essa promessa alcança a mim e a você. E quando João olha, ele vê que por cima do trono, daquele que está sentado ao trono, aquele que tem o domínio de tudo, que tem o poder nas suas mãos, existe algo que lembra que, acima de tudo, ele é aquele que mantém as suas promessas. E João se lembra que a última promessa que Jesus fez pessoalmente para ele e para os outros discípulos, sabe qual que era? Eu vou estar com você, João, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que você está passando, não importa se você está em Éfeso, se você está em Jerusalém ou se você está em Pátimos,
a minha promessa vai te alcançar. Você não está sozinho. Eu estou com você até o fim. Deus está comigo e está com você até o fim. Não importa o que você passe, não importa as circunstâncias, mas se você olhar para o céu, você vai conseguir ver que tem esse Deus que te ama, que me ama e que diz que a promessa dele se cumprirá na minha vida e na sua vida, porque ele mantém as suas promessas até o fim. E uma das últimas coisas que eu queria tirar de lição para nós desse capítulo aqui está no verso 6. E olha que legal. Lá no verso 6 diz assim, olha: também há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. João viu muitas coisas ali, e a gente sabe que quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu em códigos também, muitos daqui, porque ele queria que a carta que ele estava escrevendo chegasse às outras igrejas. E para isso teria que ir através de guardas que estavam ali guardando ele, não poderia ser extraviada no meio do caminho. Então tem muitas coisas do Apocalipse que são símbolos. E que, para eles, naquela época, muitas coisas eles entenderam, porque eram coisas cotidianas deles. Outras eram mensagens que estavam mais simbólicas, que as igrejas entenderiam, mas que Roma não entenderia. E para nós hoje, que vivemos uma cultura totalmente diferente deles, para nós se torna mais difícil ainda de entender muitas coisas que estão no Apocalipse. Mas uma coisa a gente pode captar daqui. Se nós formos estudar um pouquinho da cultura deles, nós vamos ver que eles tinham algumas crenças diferentes da nossa. E tem muita linguagem que é usada na Bíblia que é escrita dentro da cultura daquele povo. E na época que João vivia, e eu já falei algumas coisas aqui em outros sermões, naquela época as pessoas, e um dos últimos que eu preguei aqui sobre o mar, lembra que eu falei sobre a tempestade? Naquela época se acreditava muito que o mal vivia nas águas, no mar. E quando as águas estavam revoltas, era porque alguma ação demoníaca estava acontecendo, ou os deuses, porque eles acreditavam que ali era domínio dos deuses, ou os deuses não estavam felizes com alguma coisa, então o mar geralmente ficava agitado, os ventos sopravam, era algo ruim. Certo? Vocês podem lembrar na história de Jonas, por exemplo, quando ele pega o barco e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Jope, o que acontece? Deus manda um temporal. Mas aquelas pessoas, os marinheiros que estavam naquele barco, eles achavam, e se você ler a história depois você vai achar isso lá falando, que eles falavam assim, nós ofendemos alguns dos deuses, algum deus. Nós ofendemos, porque o mar está muito agitado. Nós precisamos saber o que aconteceu e lançar a pessoa que ofendeu esse Deus no mar, para que o mar possa se acalmar. E aí lançaram o sorte lá e caiu sobre Jonas. Eles acreditavam que os deuses, ou também demônios, eles viviam ali no mar. Da mitologia grega, quem era o deus do mar? Vocês lembram aqui? Poseidon, exatamente. Era o deus do mar, eles acreditavam nisso. Então, o mar era sinal de coisa ruim, ou de lutas entre o bem e o mal. E olha agora que nessa visão de João, ele vê, vamos lembrar da visão toda, ele vê a porta aberta, ele entra por ela, ele vê um trono, e ele vê alguém assentado nesse trono, ele vê um arco-íris envolto desse trono. Ele vê também, eu não vou analisar isso tudo aqui, mas ele vê os 24 tronos em volta, né, do trono, e ele vê também mais 4 seres híbridos em volta desse trono. Mas ele vê que o trono está também abaixo dele, como que um mar de vidro de cristal. Isso que João vê é fantástico, porque quando ele vê aquilo ali, é como se dissesse para ele, aquele que está sentado no trono é o mesmo que tem domínio sobre tudo o que existe embaixo do mal, embaixo no mar
tudo que é coisa ruim, o inimigo está debaixo dos seus pés. O trono de Deus está em cima daquilo que ele venceu, que é o mal. Quando Jesus anda sobre as águas, que os discípulos ficam tão espantados, eles ficavam espantados justamente por isso, porque o único que tinha domínio sobre o mar tinha que ser um Deus. E quando Jesus diz paz, acalme-se vento e acalme-se mar, eles olharam e falaram assim, quem é esse que até o mar atende? Eles reconheceram nele que Jesus não era alguém comum, Jesus era filho de Deus. E agora João vê esse trono e quem está sentado no trono tem o mar embaixo dos seus pés. 2 detalhes. Um rei só se assentava no trono depois de uma grande vitória. Quando o rei saía para as batalhas, ele ficava geralmente em pé de um lado, enquanto o seu exército ia batalhar, ele ficava em pé ou no seu cavalo, e ele só voltava para o seu trono quando a vitória era garantida, quando a vitória estava ganha, quando a batalha estava vencida. Ele agora vê alguém que está assentado no trono, porque esse alguém já venceu. E as batalhas que eu e você lutamos, nós não lutamos para vencer essa batalha. Nós lutamos ela pela vitória que esse que está sentado no trono já teve. Amém por isso? Eu gostaria que eu e você entrássemos neste ano de 2023, sabendo que existe uma porta aberta na qual eu e você temos acesso direto. Existe um convite para você olhar para cima todas as vezes que você estiver em alguma situação que você acha que você foi esquecido. Tem uma voz dizendo, filho, olha para cima. Tem uma porta aberta, tem alguém que quer ter um relacionamento com você, para você ter a certeza que eu ainda estou no controle da sua vida. Eu quero que em 2026, eu e você, tenhamos a certeza de que esse que está sentado no trono, ele já venceu. Ele já venceu a morte, ele já venceu o pecado por mim e por você. E a vitória dele pode ser a minha vitória e a sua vitória também. E eu quero que eu e você entremos neste ano de 2026, sabendo que se você aceitar esse convite que João aceitou, de entrar por essa porta, entrar nesse relacionamento com Deus, essa vitória pode ser sua. E você pode ser um daqueles que vai, muito breve, tirar a coroa da sua cabeça, depositar ela nos pés desse que tem o domínio da minha vida e da sua vida, e dizer, santo, santo, santo é o Senhor. E o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, o poder e o domínio para todo sempre, porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus nos abençoe, para que este seja o nosso maior sonho este ano, ter a nossa vida plena de comunhão com Deus e estar prontos para fazer parte desses que estarão diante do trono de Deus e o reconhecerão como Senhor dos Senhores, como Rei, como o Deus da sua vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, querido Deus, porque nos momentos alegres da nossa vida o Senhor está presente. Muito obrigada porque nós temos a certeza de que nos momentos difíceis o Senhor está presente na nossa vida. Nos momentos que nós não conseguimos ver nada à nossa frente, talvez até duvidamos da Tua presença, ainda assim o Senhor está conosco. Obrigada, ó Deus, por nos dar a certeza disto nesta manhã. Obrigada por nos dar a certeza de que mesmo que este mundo esteja um caos, mesmo que a nossa vida esteja talvez um caos também, mas o Senhor nos dá a certeza hoje de que o Senhor continua no trono do universo. É o Senhor que tem um domínio sobre essa terra. E que nada aqui acontece sem que o Senhor permita ou sem que o Senhor tenha o conhecimento. Ajude-nos, ó Deus, a confiarmos a nossa vida totalmente em Tuas mãos. E mesmo que nós tenhamos que passar por alguma dificuldade,
Talvez tenhamos que enfrentar Pátimos, como João teve que ficar ali exilado. Mas que mesmo neste lugar onde for a nossa prova durante esse ano de 2026, nós possamos olhar para o céu e ver que existe um Deus que está olhando por nós, está caminhando ao nosso lado, está guiando a nossa vida para que nós nos tornemos vencedores. E da mesma forma que João pôde sair daquela ilha, pôde testemunhar de ti, e hoje nós temos o livro dele escrito, nós temos o Evangelho de João escrito, nós temos as cartas de João escrito, que a nossa vida também, quando sairmos das situações talvez difíceis que estamos enfrentando hoje, ela também, a nossa vida, possa ser uma carta aberta de testemunho de como o Senhor tem atuado na vida de cada um de nós. Que 2026 seja o ano do nosso testemunho, de que viver uma vida ao teu lado é a melhor escolha que nós podemos fazer. Por isso, nós fazemos isso nesta manhã. Estamos aqui diante de ti, mais uma vez depositando a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos transforme, ó Deus, e nos faça vitoriosos em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome dele, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.